Quando a noite cai, o céu fica vivo. Para alguns, isso é coisa de pesadelo. Os morcegos não ficam confinados em cavernas subterrâneas. Eles se desenvolvem no mais seco dos desertos. Sobrevivem às estações das monções. Dominam selvas tropicais. Patrulham cursos d'água. E se escondem em lugares onde você nunca pensaria procurar. 45 milhões de anos de evolução equiparam estes mamíferos voadores com adaptações bizarras. De audição ultrassônica a línguas muito compridas. Alguns se reúnem aos milhões, enquanto outros são quase invisíveis. Mas há um aventureiro que deixará você sem fala. O morcego mais radical da face do planeta. Por uma noite apenas, proteja-se. Pois estes são os morcegos incríveis da natureza. Um quinto de todas as espécies de mamíferos da Terra é de morcegos. Mas eles são uma família dividida. Há micromorcegos, menores, peritos caçadores e ecolocalizadores. Eles se alimentam de insetos, frutas ou sangue. Aí, há os megamorcegos, as raposas voadoras. Eles são comedores de frutas gigantes, com boa visão e olfato para encontrar a comida. Mas primeiro vem o micromorcego, responsável por dar a todos eles uma reputação ruim. Quando cai a escuridão, nada de sangue quente está a salvo. Os cavalos não fazem ideia do que espreita nas sombras. É o morcego vampiro. E é hora de comer. O morcego vampiro é o único morcego do mundo que se alimenta de sangue. Ele é mestre na ecolocalização. Ondas de som ultrassônico, emitidas de sua boca e seu nariz, criam um quadro em seu cérebro. Ele pode localizar sua vítima e saber seu tamanho e forma. E claro, ele sabe voar. Mas prefere chegar de mansinho pelo chão até sua presa. Fortes pernas traseiras e pulsos suportam seu peso, enquanto polegares alongados manobram e empurram pelo chão. E ele pode pular até 1 metro de altura. É igual a um homem pulando sobre um prédio de 7 andares. Ele sabe se o sangue quente corre perto da pele, graças a sensores de calor perto de seu nariz. O jantar está servido. Mas este vampiro não se limita a tomar o sangue da vítima. Há forças especiais em ação. Com alguns dos dentes mais afiados do reino animal,
O morcego vampiro raspa suavemente os pelos da vítima e faz uma pequena incisão na pele. A língua desliza pelo lábio inferior em forma de funil, sorvendo o sangue. Sulcos microscópicos forram o tecido da boca. O sangue flui por esses tubos estreitos e cai na garganta do morcego. Graças a um anestésico local na saliva do morcego, a vítima não sente nada. E um anticoagulante mantém o líquido correndo. O morcego vampiro se alimenta calmamente por até 30 minutos. Ele pode ser do tamanho de um polegar, mas este morceguinho tem um apetite de gigante. Em apenas um ano, uma colônia de 100 morcegos vampiros pode sugar o sangue de 25 cavalos. Sem sua dose de sangue toda noite, o morcego morreria de fome. Mas por meio da superaudição, o morcego vampiro reconhece a respiração deste determinado cavalo e amanhã à noite ele voltará por mais. Enquanto este sugador de sangue de cavalo prefere comer sozinho, o próximo morcego nunca está sozinho. Nos pântanos perenes do Parque Kazanka, na Zâmbia, há uma reunião social de proporções épicas. É uma festa da fruta com uma diferença. O morcego da fruta cor de palha pode ingerir 2 vezes o seu peso em uma noite. Ele chupa o sumo e cospe pedaços de fibra e sementes, plantando novas árvores nesse processo. A madrugada se aproxima. Os morcegos partem para seu poleiro diurno. São mega morcegos. E com uma envergadura de asa de 75 centímetros, essas raposas voadoras são os maiores morcegos da África. Dezenas de colônias, desde a bacia do Congo, percorrem milhares de quilômetros para se reunirem aqui todo ano, atraídas pela abundância de frutas. Eles chegam a centenas, depois aos milhares e logo a centenas de milhares. É a maior concentração de mamíferos da África. Até 10 milhões de morcegos se espremem num pântano, cobrindo menos de meio quilômetro quadrado. A luz do dia é para dormir. 2.500 toneladas de morcegos cochilando. Às vezes, um ramo quebra com o peso. E é natural que os predadores se aproveitem desta reunião social.
Os morcegos adormecidos não percebem o perigo à espreita. A águia pescadora arranca os morcegos adormecidos de suas camas. Embora uns poucos azarados não se juntem ao êxodo em massa, a águia não prejudicou em nada seu número. A tempestade de morcegos cresce, até que 20 milhões de asas escurecem o céu. Enquanto o morcego da fruta cor de palha dá um show, há morcegos na América Central que preferem se esconder. E você não vai acreditar onde esse nosso próximo morcego está escondido. As densas selvas daqui estão repletas de animais estranhos e atitudes peculiares. Incontáveis perigos espreitam das sombras. E nosso próximo morcego esquisito tem uma filosofia simples. Se você não achar o esconderijo perfeito, você constrói um. O morcego branco das Honduras é um construtor de tendas. Ele é um micro-morcego e suas orelhas grandes e nariz pontudo são perfeitamente adaptados para a ecolocalização que ele usa para navegar pela selva e caçar insetos. Mas a comida favorita desta bola de pelo são frutas vermelhas. Ele está adquirindo energia para uma tarefa difícil. E não tem muito tempo. Um temporal se aproxima. Primeiro, ele busca a folha perfeita. Com seus dentes pequenos e afiados, ele começa a roer a nervura central. Ele levará a noite toda nisso. Ele terminou bem na hora. Graças à sua habilidade para construir tendas, ele e seu harém estão seguros e secos.
O artesão transformou uma folha em uma casa encerada à prova d'água, que tem até apoios minúsculos para suas garras. Ao roer as nervuras da folha, os lados viraram para baixo e formaram uma tenda. O esconderijo perfeito. Mas para um morcego que gosta de se proteger, por que ele é branco brilhante? À medida que o sol esquenta e passa pela copa das árvores, o morcego branco muda de cor. Em um engenhoso truque de luz, o reflexo verde-folha oculta ainda mais os morcegos brancos. Os morcegos da América Central podem ser peritos em se esconder. Mas agora, vamos ver um morcego da Austrália que é bom em escalar, lutar e fazer sexo. O norte da Austrália é o lar de uma orgia de pequenas raposas voadoras. Polegares com garras longas são ganchos ideais para andar na corda bamba. E agarrar-se bem é importante quando você é tão hiperativo quanto estes acrobatas. Estes morcegos enormes têm uma envergadura de asa de mais de 1 metro. As asas são tecnicamente membranas entre dedos alongados. Glândulas especiais secretam óleos que nutrem a pele e mantêm sua elasticidade. Está ficando quente aqui. E as asas são leques muito úteis. Músculos especiais mantêm as membranas das asas rijas no voo. As raposas voadoras passam muito tempo se limpando. Mas a maior parte do tempo elas dormem e precisarão de energia mais tarde. Mas como os morcegos ficam pendurados de cabeça para baixo sem cair, nem mesmo quando cochilam? A resposta está em suas patas. Quando o peso do corpo é puxado para baixo pela gravidade, os tendões dos pés esticam, encurvando os dedos sem usar os músculos. Os tendões ligados aos dedos têm uma parte áspera, verruguenta, que entra no encaixe. As duas partes formam uma trava e o tendão encaixa no lugar. Com as garras curvas, as patas basicamente se tornam cabides de morcego. Quando o morcego quer decolar e seu peso é devolvido, o tendão se libera da trava e as garras são liberadas. O mecanismo é tão eficiente que até mesmo morcegos mortos ficam pendurados no lugar. Para mandar seus genes para a próxima geração, a destreza e a aderência têm um longo caminho. Os machos da raposa voadora competem pelas fêmeas em lutas de boxe de ponta cabeça. Eles arranham, batem e mordem. O morcego vitorioso e promíscuo vai cruzar com qualquer fêmea que o aceite.
E é complicado, mesmo pendurado, feito um morcego. Depois de toda essa ação, é hora de uma bebida. E há uma festa surpresa de boas-vindas à espera. Para matar a sede, as raposas voadoras lambem a água em seu pelo. Se forem acrobáticas o bastante para escapar dos ágeis crocodilos de água doce. As raposas voadoras precisam de água de tempos em tempos, mas existe outra cuja vida depende dela. Quando cai a noite, nos rios da Costa Rica, uma criatura de aparência bizarra sai para brincar. É o morcego pescador maior, cujos lábios caídos e chatos e focinho quadrado o deixam parecido com um bulldog. Mas a semelhança para aí. Ele é um dos maiores micromorcegos do mundo, com uma envergadura de asa de menos de 1 metro e com um apetite à altura. Este morcego gosta de saborear sushi. Acredita-se que ele usa a ecolocalização para detectar movimento na superfície da água. O morcego pescador é um dos mais vocais do planeta, com gritos tão altos quanto tiros. Mas a frequência é alta demais para ser ouvida por um humano. Seu repertório de caça é posto em ação. Suas patas traseiras parecem ganchos, 4 vezes maiores que as patas de morcegos que não pescam. Nem a presa mais escorregadia escapa. Com dentes pontiagudos e afiados, ele morde escamas e ossos. Ele devora até 40 peixes por noite. Suas bochechas elásticas formam bolsas perfeitas para guardar restos, enquanto ele continua sua pesca desvairada noite afora. Enquanto você dorme o sono dos justos, os morcegos patrulham.
E nosso próximo morcego incrível desenvolveu adaptações geniais para caçar no escuro. O nariz carnudo do morcego de ferradura pode se mexer e curvar para modificar sua acústica. O morcego libera pulsos de som por suas narinas. A estrutura ao redor das narinas age como um megafone para amplificar e direcionar certas frequências. As ondas de som se movem e, ao atingir objetos, elas ecoam de volta para o morcego. Esses ecos caem nas enormes orelhas dinâmicas do morcego, que podem ajustar em forma e ângulo para filtrar o som mais eficazmente. Mais rápido que um piscar de olhos, o morcego sabe a que distância está o objeto, que forma tem e se está em movimento ou não. E isso transformou o morcego de ferradura no rei da escuridão. A audição do morcego é tão sensível que, para não ficar surdo, ele diminui sua sensibilidade auditiva quando grita. Mas numa fração de segundo, o ouvido volta à potência total, pronto para receber o eco de um inseto. Não são insetos que trazem morcegos para cá. É o doce odor do néctar. De flor em flor. Ele visita até 100 flores em uma noite. E o saguaro não é a única planta que este morcego poliniza. E quando a trilha em flor se movimenta, os morcegos seguem. O morcego magueieiro menor não é o único animal que ama o néctar. E você não vai acreditar no tamanho da língua do próximo morcego. Em alguns dos cantos mais remotos do planeta, animais e plantas evoluem juntos. Um não podendo existir sem o outro. Como esta flor e um morcego particularmente bizarro. O néctar desta planta está escondido tão fundo do botão que só um morcego consegue alcançá-lo. O morcego pálido é um animal muito social e costuma abraçar outros morcegos. Mas este lado doce termina aí. Ele percorre o ambiente inóspito com uma envergadura de asa de 40 centímetros. Seus polegares fortes o ajudam a se arrastar pelo chão e terminam em garras super afiadas. E suas patas aderentes conseguem segurar criaturas se retorcendo. Suas orelhas imensas captam passos dos mais leves. Escorpiões.
Outros são derrubados pelo ferrão e seu veneno. Mas não este aventureiro. O escorpião golpeia desesperadamente seu atacante. Mas o morcego pálido tem um segredo. Ele é imune ao veneno do escorpião. O morcego usa as asas e a cauda para conter a presa se contorcendo. Não tem escapatória. Dentes pesados e robustos moem o escorpião. A noite ainda é uma criança, e a caçada do morcego apenas começou. Nossa coleção de feras aladas tem muitas habilidades estranhas e maravilhosas. De caras que mudam de forma. E patas muito grudentas a polinizadores e sugadores de sangue. De peritos escaladores e assassinos mortais, a construtores e bandos monstruosos. Estes mamíferos voadores não merecem seu medo, mas têm direito ao seu fascínio. Eles são os morcegos mais incríveis do mundo. Um quinto de todas as espécies de mamíferos da Terra é de morcegos. Mas eles são uma família dividida. Há micromorcegos, menores, peritos caçadores e ecolocalizadores. Eles se alimentam de insetos, frutas ou sangue. Aí, há os megamorcegos, as raposas voadoras. Eles são comedores de frutas gigantes, com boa visão e olfato para encontrar a comida. Mas primeiro vem o micromorcego, responsável por dar a todos eles uma reputação ruim. Quando caem mamíferos voadores com adaptações bizarras. De audição ultrassônica a línguas muito compridas. Alguns se reúnem aos milhões, enquanto outros são quase invisíveis. Mas há um aventureiro que deixará você sem fala. O morcego mais radical da face do planeta. Por uma noite apenas, proteja-se. Pois estes são os morcegos incríveis da natureza.
Quando a noite cai, o céu fica vivo. Para alguns, isso é coisa de pesadelo. Os morcegos não ficam confinados em cavernas subterrâneas. Eles se desenvolvem no mais seco dos desertos. Sobrevivem às estações das monções. Dominam selvas tropicais. Patrulham cursos d'água. E se escondem em lugares onde você nunca pensaria procurar. 45 milhões de anos de evolução equiparam estes mamíferos. Ele é mestre na ecolocalização. Ondas de som ultrassônico, emitidas de sua boca e seu nariz, criam um quadro em seu cérebro. Ele pode localizar sua vítima e saber seu tamanho e forma. E claro, ele sabe voar. Mas prefere chegar de mansinho pelo chão até sua presa. Escuridão. Nada de sangue quente está a salvo. Os cavalos não fazem ideia do que espreita nas sombras. É o morcego vampiro. E é hora de comer. O morcego vampiro é o único morcego do mundo que se alimenta de sangue.